Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e bem-vindos a mais um Necton Convida, o programa aqui da Necton Investimentos e do Necton Política, né, onde a gente traz, vamos dizer assim, profissionais da área técnica do governo para a gente tentar entender algumas nuances, né, de alguns projetos. E hoje a gente tem o prazer, né, de falar com Sandro de Vargas Serpa. Ele é subsecretário de Tributação e Contencioso e auditor da Receita Federal do Brasil desde 2001. Ele tem experiência na área de Direito e Economia, com ênfase em Direito Tributário e modelos econômicos tributários. Sandro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Hoje, o grande tema nosso aqui, sem dúvida nenhuma, a gente está gravando isso na sexta-feira 13, né? Só o pessoal saber o dia que está gravando isso daqui. Verdade. E ontem o Celso Sabino, do PSDB, o deputado, ele apresentou um novo relatório, né, da reforma tributária, né? Eu queria entender algumas coisas, né? Primeiro, o que a gente pode esperar desse novo texto, né, da reforma, né? Está tendo uma discussão bem ampla a respeito deles, especialmente porque o presidente Bolsonaro falou que o relator tinha pegado muito pesado, tinha algumas questões um pouco, assim, talvez tenham sido exageradas, né? Então, Sandro, o que a gente pode falar do novo relatório do Celso Sabino? Bem-vindo. Oi, André, obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, com o pessoal que está nos acompanhando, né? A gente tem participado dessas discussões esses meses todos, né? O relator está realmente dando um show, no sentido de que é um cara muito trabalhador e muito aberto ao debate, já teve reuniões com ele sábado e domingo, realmente o deputado tem impressionado a todos com a força de trabalho dele. E a nossa equipe também está seguindo, está dando todo esse apoio. Nesse último relatório, ele inclusive, continuação de dois, né, que ele já tinha liberado, né, são exatamente alguns avanços em relação às conversas que já foram tendo, que ele tem tido tanto com o Ministério da Economia, com o governo, né, em geral, Casa Civil, e também com os setores econômicos, né. Eu acho que você acompanhou, o que ficou a grande novidade foi a questão da isenção aí para empresas tanto pelo Simples, né, a isenção da distribuição de dividendos, né. Isso foi um ponto que foi bastante discutido, muitos cálculos foram feitos, e ao final entendeu-se que valia a pena, né, a gente ter trazer esse plus aí para as empresas do Simples, né, para a gente poder realmente que a conversa fluísse melhor, né. No caso do lucro presumido, até agora, logicamente que as conversas continuam, mas até agora, até 4.800.000 continuaria com aquele limite, né, de uma isenção até R$20.000, e acima, 4.800 para cima, fica a tributação normal dos 20%. Né. Além da questão dos dividendos, o JCP ainda continua, né, a gente está conversando bastante, né, o JCP, mas logicamente que é uma demanda forte do empresariado e tal, mas a ideia é realmente acabar com o JCP, né, a gente entende todos os dados que nós já temos, e o relator também trouxe mais dados, conversou com mais gente, e vimos que realmente é hora de tributar dividendos e acabar com o JCP, né. Muitos estudos que nós fizemos derivaram de que não foi uma medida que não trouxe o impacto para a economia brasileira que se esperava, apesar desses 25 anos, né. De resto, alguns pontos lá no início do PL, né, falando agora um pouco das várias versões que já ocorreram, né. O presidente fez um comentário lá no início em relação a alguns pontos da reforma que traziam mais melhorias, né, em termos da parte da legislação tributária, alguns pontos que a gente viu que realmente fizeriam um aprimoramento, mas realmente a gente entende, e o próprio ministro Paulo Guedes já falou várias vezes, que o core business, né, que o ponto principal da reforma realmente é dividendos, a tributação de dividendos, extinção de JCP, redução da alíquota redução da tabela, né, alteração da tabela do imposto de renda da pessoa física e as alíquotas do imposto do RPJ. Né? Então, tudo gira em torno desses 4 pontos que eu te falei. Né? E, logicamente, as medidas de distribuição desfaçada de lucros servem também para garantir a arrecadação dos dividendos. Então, tudo que estiver girando em torno disso, ok. Outras questões, ganho de capital indireto e tal, que são questões, logicamente, que a Receita Federal entende tecnicamente seriam pontos importantes para se avançar agora, mas optou-se, né, por uma avaliação
política, não seria o caso de muitas delas permanecerem. Então, não tem problema nenhum. A gente vai seguir a linha de que realmente esse é o ponto crucial da reforma e outras medidas, né? A gente pode reavaliar mais tarde. Não sei se eu tinha respondido. Não, então. Porque eu não sei qual a declaração que o presidente fez que você está se referindo. Não. Na lista ele falou de algumas medidas tributárias. Não sei se agora ele falou em relação. Não, ele falou, ele era antes mesmo. Mas por isso mesmo, Sandro, que a gente trouxe você aqui para falar com o nosso cliente aqui da Necton, porque você pegou nos temas que interessam para a gente, né? Você falou que vai estar muito centrado na questão, bem, juro de capital próprio acabou. Entendi que isso daí tá, vamos dizer assim, vai ser encerrado com essa reforma. Mas dividendos mesmo, como está a redação final da questão da tributação de dividendos propriamente? Foi essa que eu falei, exatamente. Até agora, eu digo até agora, tá? Porque você esclareceu a audiência aí que as conversas continuam, né? Todos acompanharam que a previsão era que fosse votado na quarta, na quinta, agora já está na terça-feira, porque as conversas são intensas e a toda hora. Eu mesmo saí de uma reunião agora, exatamente, a Tânia falou que eu estava, precisando que me atrasei um pouco. Então, mas até o momento, nós temos para o Simples Nacional isenção da distribuição de dividendos, aquele mesmo limite de Simples Nacional, que é 4.800.000, nós não optamos no Simples, e as lucro real e lucro presumido que estejam, uma receita bruta não, até 4.800.000, uma isenção de até R$20 mil mensais, e acima disso, continua a tributação dos 20% dos dividendos. Esse é o modelo que tá vigente agora, né? Como eu falei, as negociações são intensas, a gente está participando e ajudando aí o relator, e o Ministério também está se posicionando, o governo, a Casa Civil, para a gente tentar chegar ao melhor modelo. Negociações muito intensas. Vocês não sabem o trabalho que deu para a gente conversar aqui com o Sandro, porque toda hora tinha reunião, né, Sandro? Toda hora a gente tentava, não dava, porque tinha alguma reunião que aparecia e por aí via. Vamos tentar estender um pouco aqui a discussão, né? A gente viu aí vamos dizer assim, um impedimento político, porque governadores e prefeitos têm criticado a proposta. Eles estão alegando que vão ter perdas, né, tributárias com essa reforma. Isso daí foi enfrentado de que forma nesse novo texto do relator Celso Sabino? Tem alguma possibilidade aí de mitigar isso? Vocês pensaram ou ainda está em debate isso entre os congressistas? Está em debate, André, mas o fato você foi bem no ponto, porque assim, só para esclarecer, nós somos sócios deles de imposto de renda. Parece que não, as pessoas falam, não, o imposto de renda é um tributo federal. Só que o produto da arrecadação é dividido com os estados e municípios. Então, logicamente que nós avançamos, né, fizemos a nossa proposta e encaminhamos para o parlamento, mas era natural que eles, como nossos sócios, nós temos 51% da arrecadação, a União, e os estados têm 49%, né, os fundos, né, 49% da arrecadação do IRPJ, que é dividido entre o Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, é natural que eles também tivessem interesse, né, nesse assunto, apesar de ser um imposto federal. Bem, a preocupação deles, logicamente, que é a nossa, também da Receita Federal, da União, é que aquele princípio básico da reforma, que foi respeitado na CBS e a gente está procurando respeitar agora no projeto de lei do imposto de renda, fosse a neutralidade tributária e também que não tivesse nem perda nem ganho de arrecadação, nem perda nem ganho de carga tributária, aumento de carga tributária na proposta. Então isso é um ponto que eles ouviram, eles entendem e eles também não querem perder, o que é natural, né? Então, com isso, a negociação com eles tem se baseado mais na questão das alíquotas, ou melhor, na redução, no percentual de redução do IRPJ, né? Porque aí, quanto mais você reduzir o IRPJ, né, todos nós sabemos já que é o desejo do ministro ter uma redução forte do IRPJ já em 2022, ele entende que vai dar um choque na economia, em termos de incentivo, de ambiente de negócios, de estímulo aos investimentos privados, ou seja, ele está convencido disso. Só que e ele está conversando com os estados e municípios e com o relator exatamente qual seria essa redução, né? Na nossa proposta original, se você lembra, o lado dele era 2,5 em 22, 2,5 em 23, né? E ele mesmo, conversando com o mercado e tal, e com o relator, ele já tinha tomado a decisão, e baseado também na boa performance da arrecadação nesse ano, e do quanto a gente está estudando de quanto desse aumento de arrecadação
é circunstancial por esse ano de 21 e quanto vai perdurar para os próximos anos, né, qual a porcentagem de cada um. Então, ele está realmente decidido a ter uma redução boa, uma redução significativa no RPJ. E aí que entram os estados, né? E eles, por outro lado, eles ficam preocupados porque se tiver uma redução grande na alíquota do RPJ, eles, como eu falei, nossos sócios aqui nesse tributo, na repartição da arrecadação, realmente eles têm muita preocupação com isso. Então, é nesse sentido que a gente está conversando, estamos debruçando sobre os números nossos e deles, as equipes estão trabalhando juntos para chegar à conclusão. Logicamente que tem um ponto que o ministro sempre coloca, e a gente também, com certeza, entende, e acho que ele tem razão, é no sentido de que a economia tende a crescer. Então, e o imposto de renda, o imposto de renda da pessoa jurídica, principalmente, ele é muito atrelado à performance da economia. Se a economia tende a crescer nos próximos anos, a tendência, isso a gente tem colocado em todas as reuniões, é que nós tenhamos bons resultados também no RPJ, né? Então, mas assim, é uma negociação, não é fácil, né? Logicamente, todos nós temos, todos os entes federados têm a sua necessidade de caixa, necessidade de arrecadação, mas eu acho que a gente está avançando, né? No relatório o relator já propôs outras alíquotas e tal, e a gente está conversando para chegar ao melhor termo. Tem uma discussão política aí bastante... É a federação, né, Sandro? Quando a gente fala justamente da questão tributária, estamos falando da relação dos entes federativos. Não tem jeito, é uma discussão barra pesada, no bom sentido da palavra barra pesada, né? Ou seja, tem muita gente envolvida. Falando nisso, assim, a gente, né, você mesmo colocou, né, Sandro, que era para ser votado essa semana, não foi, ficou para terça-feira, dia 17. Aparentemente deve ter uma aprovação rápida lá, uma vez só vai colocar o texto se for para ser aprovado na Câmara, não dá nem para pensar. Aprovado tendo uma boa chance, enfim, né? A ideia é essa, né? Sim. Mas daí isso iria para o Senado. Como vocês estão avaliando isso? Eu sei que isso aí foge um pouco, né? Você não é exatamente um analista político, mas você está dentro do debate. Você acredita ou tem um sentimento de que deve ser aprovado rapidamente no Senado? Uma vez o que o Rodrigo Pacheco já falou que vai colocar a PEC 110 de 2019 para votar também. Então tem mais um assunto tributário no meio. Qual o sentimento teu a respeito do tempo de tramitação desse debate específico do imposto de renda? André, a sua análise está perfeita. Realmente, na Câmara, a gente está com a esperança do IRPJ, né? Até porque a discussão avançou bastante, o relator já está trabalhando há bastante tempo com esse assunto, né? Então, a esperança é que realmente na semana que vem a gente tenha uma solução, né? E esperamos uma aprovação do nosso texto na Câmara, né? Da mesma forma, você não citou, mas o CBS também já tem relator já nomeado, estamos tendo reuniões com o relator se mostrado também muito aberto a trabalhar com a nossa equipe, a gente tem trabalhado, o IRPJ o projeto de lei do imposto de renda está um pouquinho mais avançado, mas o da CBS também está avançando, né? E lá no Senado nós temos agora a disposição do presidente, né, do Senado de votar, que já é uma excelente notícia, né, sinal que nós realmente temos dois presidentes na Câmara do Senado com vontade política de avançar a reforma tributária. Eu acho que eu, pelo menos, encarei, e a nossa equipe encarou como uma excelente sinalização, né? E aí, no caso do imposto de renda, né, que a gente está falando mais especificamente agora, a ideia é que ele seja aprovado aqui, né, o projeto seja aprovado e vá para o Senado. E aí no Senado, apesar de, como você disse, o projeto lá ele trata mais da tributação sobre o consumo, da PEC 110, mas eu acho que não atrapalha em nada o fato de chegar um projeto de lei do imposto de renda, né, 2337, chegue lá, já aprovado pela Câmara, acho que é um grande avanço, né? Então acho que não deve atrapalhar, não. Mesmo a própria CBS, se a gente conseguir avançar com o projeto do imposto de renda e depois avançar com o projeto da CBS, não deve atrapalhar, porque quando ele for para lá, aí a gente pode fazer as adaptações necessárias. Estamos, inclusive, por coincidência, a reunião agora é exatamente com a PEC lá, que está se discutindo também, a PEC do IBS, né, do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que a gente espera, né, que é uma vontade já expressa do Ministério e do Governo, de lá na frente a gente conseguir fazer um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, dual, ou seja,
uma parcela da União, uma parcela dos estados e os municípios também que quiserem aderir. Então, então já é uma discussão mais adiantada. A CBS, como nós sabemos, nós mandamos como projeto de lei, com a intenção de substituir o PIS e a COFINS hoje para resolver todos os problemas que os COFINS têm, né? Mas lá na frente ela pode se encontrar, sim, com a CBS já aprovada, se Deus quiser, na Câmara, indo para o Senado, aí podemos, sim, ter uma negociação política de forma a viabilizar tanto a CBS como uma primeira fase da reforma desse IVA nacional dual, né, quanto o próprio IVA ser aprovado juntamente com os estados. Essas são as negociações, André, e é o que a gente tem tentado aí costurar com todos os entes. Então, veja que as negociações com os estados e municípios, elas ocorrem no âmbito do imposto de renda, né, apesar de, no primeiro momento, não se pensar muito o que acontece, e em relação à CBS, em relação ao IVA nacional, então essas são intensas. Desde o ano passado, nós estamos com reuniões quase semanais aqui com o Confaz, né, com a Secretaria de Fazenda e tal. Realmente estamos avançando bastante nesse tema. Esperamos que também tenhamos logremos êxito nessa parte também, de tributação sobre consumo. É um tema realmente complicado, né? Porque a gente, do jeito que tem a estrutura tributária no Brasil, se eu mando uma encomenda de São Paulo para Sergipe, é como se estivesse exportando e o outro importando, né? Verdade, é uma loucura isso daí. Então, o alinhavamento, né, jurídico, legal, da parte mesmo da Receita, é uma questão difícil. Agora, falando de outro assunto que você colocou, né, que eu pesquei aqui da nossa fala, que a ideia de que aumentou a arrecadação do governo está indo muito bem, obrigado, esse ano, né? A gente tem visto uma situação bastante favorável. Você teria como estimar o quanto disso é efetivamente de melhora de atividade econômica ou dos impostos que estavam, né, que foram escalonados para o enfrentamento da crise? Vocês têm algum número para apontar, para a gente mais ou menos ter uma ideia de grandeza, né, de quanto é efetivamente crescimento e quanto foi deferido, né, ao longo do ano passado, né, para poder ajudar a economia como um todo? Só deixar bem claro, André, agradeço pela pergunta. O que foi deferido do ano passado ficou no ano passado. Nenhum deles passou para esse ano. Então, nessa parte, a arrecadação desse ano, logicamente que sempre tem um efeito, né, uma impulsão na arrecadação, né, mas não é o caso aqui, porque o que foi deferido no ano passado, até foi uma questão da gente, apesar de foram valores altíssimos, do PIS-PASEP, a COFINS e a contribuição previdenciária foram mais de 80 bi que nós prorrogamos no final do ano, do Simples também nós prorrogamos também por 6 meses, então, mas tudo ficou dentro do mesmo ano, até por questão de renúncia, a gente conseguiu fazer tudo ficar em 2020. Em 2021, André, esse semestre foi, como o secretário Toches, o secretário Toches da Receita, todo mês ele anuncia, né, o resultado desse semestre foi recorde em relação aos semestres de todos os tempos, né, quando você pega todo o somatório, né, ficou numa base acima, mais ou menos de 200 bilhões de reais. Então, é um valor alto. Logicamente que a área econômica como um todo, mas principalmente a Receita, a gente está estudando o que ocasionou. Logicamente que não é 100% desse valor que pode ser dito como aumento de arrecadação. Tem algumas questões que são conjunturais e tem, como eu disse lá na minha fala no início, e tem aquelas que tendem a se incorporar à arrecadação nos próximos anos, né? Eu não teria para você um dado preciso, mas a gente entende. Hoje a gente está com a ideia, mais ou menos, que metade seria circunstancial e metade seria estrutural. Então, esse é o ponto que a gente está tentando, ainda está debruçado sobre esses números, né? E aí sim, esse que dá uma certa tranquilidade da gente tentar avançar na reforma e também na própria... Os pontos que a gente pode ter essa não digo segurança, porque, lógico, a arrecadação depende da atividade econômica, mas em a atividade econômica mantendo o fluxo que está tendo, o ritmo que está tendo, a arrecadação deve se manter aí. E tem mais um detalhe, né, André? Historicamente, você tem sempre um segundo semestre melhor que o primeiro. Então, as perspectivas para esse ano são muito, muito boas, porque nós já batemos o recorde no primeiro semestre, então a expectativa nossa aqui da Receita é que o segundo semestre seja ainda melhor que o primeiro, né? Então, por isso que esse ano, realmente, apesar dessa tipicidade, né, muitos pontos, por incrível que pareça, em termos da pandemia, questões de comércio eletrônico, tem várias questões que eu acho que muitos estudos acadêmicos vão surgir ainda para tentar entender por que esse comportamento da arrecadação ocorreu exatamente no meio de uma pandemia, né, ou já
já partindo, já se Deus quiser, para o final dos próximos meses, na pandemia. Né? Realmente a gente também está tentando entender, mas o que nós já temos são questões circunstanciais, mas também de mudança de forma de atuar, comércio eletrônico. No comércio eletrônico você tem nota fiscal eletrônica, você tem menor informalidade, ou seja, tem alguns pontos interessantes aí, André, que acho que já seriam já assunto para a próxima conversa nossa, alguns pontos interessantes que você já pode vislumbrar lá uma mudança assim da forma como a economia se organiza e que podem facilitar aí bastante a arrecadação, né? A arrecadação, exatamente. Olha, Sandro, o tema é fascinante. Esse tema aí, para um economista que nem eu queria ficar horas, porque tem uma questão macro, uma questão micro. Estamos falando de tecnologia de informação. Olha, é uma área muito grande, mas eu acho que a gente já conseguiu entender aqui alguns pontos importantes sobre o relatório do deputado Celso Sabino, da contribuição sua, né, da discussão que está tendo hoje, né? A gente sabe que ainda vai demorar bastante, né? Mas que bom que a gente sabe que também vocês aí em Brasília estão trabalhando e muito, né, para viabilizar isso e o mais rápido possível. Sandro, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigado, André. Quero agradecer demais mesmo. E eu quero agradecer também você, Cleiton Necton, que nos assistiu. Lembrando todos vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais e também no grupo do Telegram. Lá que a gente fala no Necton Política, todas as informações que você precisa saber para, né, intuir, saber o que está acontecendo em Brasília. É isso e até a próxima. Abraço. Obrigado, André. Um abraço. Abraço.